Vereador Beto Canguçu, boa tarde. Boa tarde, Morandini. Boa tarde aos telespectadores da TV+. Queria que o senhor me dissesse como é que ficou a lei do regimento interno. O senhor que entrou aí para mudar e tal, o senhor ficou para trás? Nós estamos no processo de votação, né, Morandini? Esse novo regimento interno ele foi fruto de uma comissão especial de estudo que eu presidi, que teve início no ano passado. Nós fizemos 9 audiências públicas, convocamos e convidamos a sociedade para apresentar sugestões sobre o regimento interno. As pessoas podem perguntar por que o regimento interno? O regimento interno é uma norma interna da Câmara que regulamenta, digamos, a relação entre os vereadores e define também as formas de participação da população. O processo de encaminhamento, de trabalho, etc. Exatamente. Se nós queremos um legislativo mais transparente, mais moderno, mais democrático, é o regimento interno que faz essa disciplinação. Há quanto tempo não se mexe no regimento interno? O regimento interno atual data de 1990. Foi publicado em 1990. Daí a necessidade da atualização e da alteração de alguns artigos. 24 anos atrás? 24 anos atrás. Aí nós apresentamos um anteprojeto alterando o regimento interno. O regimento interno tem por volta de 290 artigos. Desses 290, nós propusemos alteração em 90 artigos, mais ou menos, 200. Reduzindo ou juntando? Propusemos algumas emendas reduzindo e acrescentamos alguns artigos que não tinham. De qualquer maneira... Por exemplo, algum importante que foi acrescentado? Nós criamos, por exemplo, a possibilidade da existência de uma comissão de legislação participativa. O que seria isso? Uma determinada entidade, um determinado movimento, gostaria de apresentar uma sugestão, uma proposta de lei para a Câmara Municipal, ela protocolará essa iniciativa. Essa comissão de legislação participativa, ela analisará a admissibilidade dessa proposta e, se for considerado admissível a sugestão, essa proposta começará a tramitar dentro da Câmara em nome da entidade proponente. Por exemplo, a Associação de Moradores do bairro Avelino Palma, o bairro onde eu moro, quer apresentar um projeto de lei, apresenta a comissão de legislação participativa. Se ela for pertinente, estiver dentro da competência do município, ela passa a tramitar dentro da Câmara, não como projeto de iniciativa de nenhum vereador, mas da entidade proponente. Essa é uma questão. Mas inclusive o pessoal da base LA está dizendo que o senhor está querendo colocar aqui o que o PT Nacional está querendo colocar na participação de entidades na administração pública e tudo mais. Não, mas veja, essa questão sobre participação popular é só a possibilidade de apresentar. Votar, aprovar ou não, vai continuar sendo de responsabilidade dos vereadores. Uma outra questão que nós quisemos dar uma tratativa também nesse novo regimento interno é em relação às CPIs e às comissões especiais de estudo. E o que está esse negócio de CPI? Fica uma polêmica tão grande, então, achando que é importante. Eu quero saber uma coisa antes de mais nada. Teve alguma CPI que chegou ao seu desiderato com algum resultado prático? Então, Morandini, nós temos hoje em funcionamento da casa 5 CPIs que trancam a pauta e a possibilidade de qualquer nova CPI. E nenhuma delas chegou a lugar nenhum. Não, algumas CPIs, inclusive algumas comissões, estão há 4, 5, 6 anos, sequer se reúnem. Mas não tem um prazo? Fica mantido sobre aparelho artificial só para impedir que alguns vereadores protocolem um outro pedido de CPI. Hoje o regimento interno não disciplina prazo. Na nova proposta, nós estamos prevendo que a CPI só pode ser prorrogado 2 vezes e assim mesmo mediante a apresentação de um relatório parcial que justifique a prorrogação. Então, pela nova proposta, uma CPI durará no máximo 1 ano. Até 1 ano ela tem que ser concluída. Mesma coisa com as comissões especiais de estudos. Estamos prevendo 2 prorrogações, mas a cada prorrogação também a apresentação de um relatório parcial que justifique a prorrogação. Para que a gente não fique utilizando também as comissões especiais de estudos só para se fazer política em nome deste ou daquele vereador, sem de fato concluir o relatório e a apresentação do estudo à sociedade. E como é que está essa lei das queimadas? Passou para a administração municipal, como fiscalização municipal, quando é do Estado, não é do Estado. Eu não sei, está um imbróglio muito grande. E no fim prometeram que ia acabar esse ano, e esse ano foi o ano que mais tivemos queimadas. Se você me permite, só antes de falar da queimada, ainda em relação ao regimento interno, como é que está a situação? Ontem foi tentado iniciar a votação. A partir de um acordo feito entre os vereadores, a proposta foi dividida por blocos,
onde seria votado as questões relacionadas às comissões. Mas a base, digamos assim, de sustentação da prefeita, os partidos que compõem essa base, demonstraram claramente que não querem alterar o regimento interno. Querem que continue do jeito que está, porque do jeito que ele está, ele é omisso em algumas questões, ele tem lacunas importantes, então as pessoas querem se beneficiar dessa irregularidade existente no regimento interno. Então, como se começou a votar ontem a questão das comissões e era negado sistematicamente, sem ao menos justificar ou apresentar qualquer discussão, alguns vereadores entenderam que estava sendo passado um trator em cima da proposta e saíram do plenário para interromper, digamos assim, o trator. Na próxima sessão volta ou não? Não, volta. Foi combinado que toda segunda sessão e toda oitava sessão ordinária de cada mês terá votação no regimento interno. Então, a próxima sessão que vai discutir o regime interno, se não me falha a memória, será no dia 28 de agosto, onde nós continuaremos. De setembro. De setembro. E continuará assim até dezembro, com 2 sessões em cada mês. O intervalo, né? Mas a ideia é votar até o final do ano. Sobre a queimada, Morandini. Isso. A queimada eu acho que foi Mas todo mundo é pai. Mas disseram que já tinha que parar. A queimada é a aprovação da lei é um grande avanço. Você se lembra, eu tentei votar esse projeto em 2008, não foi possível aprovar porque faltou um voto. Aliás, naquela ocasião teve o voto necessário, mas na hora que o presidente estava proclamando o resultado, um vereador foi lá e mudou na hora o voto aí, e não impediu a vitória. Então, o projeto que apresentou agora em 2013, que foi votado em 2014, é o mesmo projeto de 2008. E essa iniciativa teve a coparticipação, a coautoria do vereador Ricardo Silva. Foi um grande avanço a aprovação desta lei em Ribeirão Preto. Não vai falar nenhum. Não, ela está Mas não a fiscalização municipal não tem força para... Sim, ela já está surtindo efeito. É uma lei que foi aprovada agora no mês passado, tá certo? Em agosto de 2014, que já gerou 5, 6 multas, segundo a própria imprensa do local. Agora, é uma lei que depende da fiscalização da prefeitura, que nós, inclusive, autorizamos estabelecer convênio com a Polícia Militar Ambiental e com a CETESB, e depende também da população denunciar. A Prefeitura diz que ia colocar, me parece que já está em funcionamento, o telefone 156, onde as pessoas têm que denunciar, porque a multa é uma multa pesada e em caso de residência ela vai dobrando cada vez mais. Agora, é uma lei que faz um mês foi aprovado, já registrou aí 5 ou 6 atuações, estamos num processo de implementação da lei, que é uma lei fundamental. Está sofrendo demais, com essa seca, Deus me livre. Lei das filas dos bancos, como é que está a situação? Então, essa lei também, Morandini, nós fizemos uma pequena modificação, que é introduzir os correspondentes bancários também na mesma obrigação do banco. Por quê, Morandini? Os bancos, de uma forma esperta, além de estar diminuindo os funcionários das agências bancárias, conhece um pouco, além de estar diminuindo os funcionários da agência bancária, o que eles fazem? Eles querem empurrar os clientes para fora do banco. Para a máquina. Eles querem empurrar para a máquina e como não estão conseguindo, eles estão contratando correspondentes bancários para ficar com volume de serviço fora das agências, porque os bancos só querem ficar com os clientes com alta renda, com alto poder aquisitivo. E transfere toda a massa de serviço, pagamento de luz, de água, telefone, de carnês e assemelhados, para os correspondentes bancários e para as lotéricas. E com isso, eles transferem a responsabilidade para as correspondentes bancárias. Eles ficam com o lucro e transferem o serviço para o correspondente bancário. O que nós fizemos? Vamos impedir isso. Também taxamos a obrigação dos correspondentes bancários cumprir a determinação de, no máximo, 15 minutos para atendimento em dias normais e 30 em dias de pico. As lotéricas nós excluímos momentaneamente a pedido dos próprios proprietários lotéricas, porque tem toda uma característica própria, nós queremos discutir isso numa outra audiência pública. Mas hoje, correspondente bancário tem a mesma obrigação do que os bancos, porque os bancos estão querendo transferir tudo para os correspondentes bancários. Aquela história aí, querer 15 minutos no banco e na outra não. Então tem também que ter os 15 Exatamente. Minutos. Esse é o objetivo da lei. Agora, uma outra coisa. O que está acontecendo no estacionamento da área azul e outros mais dos idosos? Então, Morandini, nós aprovamos uma lei em 2007 dizendo que a área azul no município de Ribeirão Preto tinha que destinar 5% da quantidade de vagas em cada quarteirão para pessoas idosas. Tá certo? Já tem para o deficiente, né? Já tem para o deficiente. Essa lei foi sancionada pelo prefeito na época, está em vigor. E eu comecei a fazer uma série de requerimentos à Transerp solicitando informações sobre se havia o cumprimento e quais eram as quantidades de vaga. Eles começaram a enrolar na resposta e disse que estão cumprindo as determinações do CONTRAN.
Aí eu fiz um novo requerimento dizendo que, além das determinações do CONTRAN, eles têm que também atender a uma lei municipal aprovada e sancionada pela Câmara. Faz uma pergunta para o CONTRAN. E pelo prefeito municipal. Aí me forneceram a relação de todas as ruas em Ribeirão Preto que tem área azul, mas não forneceram a quantidade de vagas em cada uma dessas quarteirões. Mas você vai ver nessas áreas, não tem nada. Não tem. Então, qual que é o nosso entendimento? Fizemos um novo requerimento. Estamos exigindo que a Transep nos informe por quarteirão onde estão as vagas para os idosos. Se não vier a resposta a contento e se não haver o cumprimento da lei, nós vamos representar o Ministério Público sobre essa questão. Bom, outra pergunta é sobre o projeto de lei contra a exploração sexual de crianças e adolescentes. Esse foi um projeto de lei que foi colocado em discussão na Câmara, Monandini. Hoje existe uma campanha nacional para que a gente possa proibir essa prática nefasta de exploração sexual contra crianças e adolescentes. O Brasil muitas vezes se torna a rota do turismo sexual no mundo inteiro em razão das facilidades que encontra. Então o projeto vem inclusive a pedido da própria Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República para que o município apresentasse uma lei obrigando alguns estabelecimentos de uso público a fixar na sua parede, no seu local, um telefone de denúncia contra a exploração e colocando também a proibição de exploração. No caso de hotéis, no caso de clubes, no caso de boates e também em órgãos da prefeitura, em particular as escolas, para fazer uma grande orientação aos próprias crianças e adolescentes e às famílias para que denuncie qualquer tipo de tentativa de abuso, qualquer tipo de possibilidade de exploração sexual das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Então o projeto foi aprovado pela Câmara, nós esperamos agora que a Prefeita Municipal sancione a lei, obrigando alguns estabelecimentos públicos e as escolas municipais a fixarem um cartaz colocando as proibições e o número de atendimento e de denúncia para casos que envolvam a exploração de criança e adolescente. O senhor pertence às fileiras do Partido dos Trabalhadores em Ribeirão Preto. O Partido dos Trabalhadores está prevendo para as próximas eleições municipais partir para a eleição majoritária de prefeito, não? Não tenha dúvida, o PT, o Partido dos Trabalhadores, todas as últimas eleições tem disputado com um candidato próprio e eu penso que o Partido dos Trabalhadores, como um dos maiores partidos do país hoje, terá candidato nas próximas eleições. O que nós estamos fazendo uma discussão interna sobre quem serão os candidatos é que não dá mais para o Monandini, para o PT continuar com o mesmo modo operandi, que é ficar inventando um candidato nas vésperas das eleições que não tenha nenhuma afinidade, que não tenha vivência partidária, como foi feito nas últimas eleições. A gente quer que o PT tenha, dentro dos seus quadros, alguém escolhido para representar o partido nas próximas eleições. Isso é um debate que vai se avançar, muito principalmente depois do processo eleitoral deste ano. O senhor se habilitaria? Eu acho que o partido tem excelentes nomes, né? E todos os nomes, todas as lideranças, os vereadores do PT, as pessoas que já ocuparam cargo na administração pública ou no Legislativo de Ribeirão Preto, têm todas as condições de representar muito bem o partido em Ribeirão Preto. Bom, então a próxima reunião do regimento interno é quando? Se não me falha a memória, Monandini, é no dia 26 ou no dia 28 de setembro, onde nós daremos continuidade à discussão das alterações. Mas vota alguma coisa ou só discussão? Está prevista a votação por blocos, né? Então nós vamos continuar na próxima sessão a votação das comissões especiais de estudos, das comissões permanentes e das comissões parlamentares de inquérito. Assim que concluirmos esse bloco, iremos para um outro bloco. Então a ideia é que 2 vezes no mês as sessões ordinárias da Câmara sejam destinadas à discussão dessa questão. A questão do quórum é uma polêmica. Mas não havia um entendimento entre oposição e situação de votar de uma maneira? Não, existia um acordo para se votar por blocos. Agora, o que acontece? Primeiro que nós estamos em período eleitoral, alguns vereadores ficam pendendo sobre se cumprem os seus compromissos como legisladores ou se ficam se dedicando às suas campanhas. Isso gera uma certa ausência na sessão também. Então nós esperamos que a Câmara Municipal de Ribeirão Preto, todos os 22 vereadores, cumpram com as suas responsabilidades e na próxima sessão que vai discutir o regime interno estejam presentes, porque são 22 vereadores, o quórum necessário para funcionamento é 12 vereadores e o quórum para aprovação é a maioria absoluta, ou seja, tem que ter 12 vereadores também para que as propostas possam ser aprovadas ou, se não receber os 12 votos, serão negadas. Muito obrigado ao senhor Beto Canguçu. Obrigado a você, telespectador.